O clima passa por diversas estações de mudança: a neve do inverno, os ensolarados verões, a colorida primavera. É incrível como o clima possui suas próprias regras e períodos específicos para cada estação. Da mesma forma, nossas vidas também passam por várias estações de mudança. Às vezes, nos sentimos alegres e próximos ao Senhor, e outras vezes passamos por períodos em que nos sentimos distantes de Deus, onde nossas orações parecem não ter resposta. São nessas estações que lutamos com dúvidas e questionamentos, perguntando se Deus nos ouve ou se Ele ainda está conosco. É durante essas estações que nossa fé e resiliência são testadas. Lembre-se de que nenhum cristão passa por essa vida sem se sentir fraco na fé em alguns momentos. Mas encontre conforto sabendo que nosso Deus é Emanuel. Ele está conosco em todas as estações, sejam elas boas ou ruins. Nas diferentes estações, as pessoas frequentemente falam sobre fé. Elas dizem coisas como: se eu apenas tivesse fé, as coisas dariam certo, ou tenha fé durante esse período difícil. Algumas até parecem indiferentes aos obstáculos da vida, afirmando que é porque tem fé. Mas o que realmente significa ter fé? Hebreus no capítulo 11, versículo 1 define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E no versículo 6, afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradá-lo, devemos acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sinceramente. A fé nos leva a agir com base no que ainda não experimentamos. Ela nos leva a acreditar nas promessas da Bíblia que ainda não se cumpriram. A fé nos faz confiar em Deus mesmo quando nossas circunstâncias não mudaram. Vamos considerar a história de Davi e Golias. Davi, um jovem pastor, enfrentou um gigante chamado Golias. Apesar de não ter experiência como guerreiro, a fé de Davi em Deus lhe deu coragem para confrontar o gigante. Ele acreditava que Deus o resgataria, assim como havia o resgatado das garras de leões e ursos. A fé de Davi na libertação de Deus é um exemplo poderoso do que nossas vidas podem ser quando temos fé em Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, nunca enfrentamos a turbulência sozinhos. Temos o Criador do universo ao nosso lado. A fé em Deus nos permite experimentar estabilidade em meio à instabilidade. Ela nos lembra que, mesmo quando a vida parece estar fora de controle, Deus está no controle. A fé pode fazer coisas incríveis em sua vida se você permitir. Ela o ajudará a crescer e depender de Jesus Cristo. Quando você confia plenamente em Deus, Ele se torna a sua força. Quando as situações parecem sombrias e desanimadoras, quando as montanhas parecem intransponíveis, coloque sua confiança em Jesus. Coloque sua esperança no Senhor. Temos um Deus que pode abrir caminhos onde não há caminho. Devemos depositar nossa esperança e fé não nas promessas dos homens, nem nos recursos ou habilidades humanas, mas sim nas promessas de um Deus eterno. Então, filho de Deus, cante se for necessário, mas confie em Deus. Levante suas mãos em adoração se precisar, mas certifique-se de confiar no Senhor. Tranque-se em um quarto para orar, faça o que for necessário quando as coisas ficarem difíceis, mas assegure-se de confiar em Jesus. Deus pode ouvir o seu clamor mesmo no meio da adversidade. Apegue-se à sua palavra inabalável. Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz: E mais os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Há força em esperar no Senhor. E se você está se perguntando como encontrar força, a resposta está bem aqui. Espere em Deus. Espere adorando, espere em oração, espere meditando na palavra de Deus. Mas a única coisa que nunca devemos fazer é desistir. Nunca pare de esperar em Deus, nunca desista de esperar em Deus. Ele lhe dará a bênção no momento perfeito, Ele lhe trará a oportunidade no tempo perfeito. Você e eu somos chamados a confiar em Deus.
Na minha perspectiva, confiar no Senhor significa que não preciso ter todas as respostas, porque eu conheço aquele que conhece todas as respostas. Não preciso saber qual é o plano, porque eu conheço o planejador. Não preciso saber o porquê, se eu conheço aquele que é o porquê. Não preciso saber o como, porque eu confio nele. O Salmo 37, versículos 3 ao 6 nos diz para confiar no Senhor, fazer o bem e habitar na terra. Delicie-se no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Entregue tudo o que você faz ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua justiça brilhe como a alvorada e a justiça do seu caso resplandeça como o sol do meio-dia. Acredito que Deus se alegra quando confiamos nele a ponto de dizer, em qualquer que seja o futuro que me aguarda, eu enfrento com Jesus. O que quer que se levante contra mim, estou protegido por Jesus. Sua parte é se firmar na palavra de Deus. Sua palavra diz que nada é impossível para Deus. Deixe-me perguntar, você está fazendo a sua parte? Você está acreditando e se firmando na promessa de Deus? Não importa em qual estação da vida você se encontre, lembre-se de que a fé em Deus é a âncora que o sustentará. Quando você se sentir distante dele, lembre-se de que ele nunca está longe de você. Ele é fiel e está ao seu lado em todas as estações da vida. Portanto, não desista. Mesmo quando as coisas parecerem difíceis, mesmo quando não houver respostas imediatas para suas orações, continue confiando em Deus. Lembre-se das promessas que Ele fez em Sua palavra e saiba que Ele é fiel para cumpri-las. A fé é um caminho para uma vida plena e significativa. É a confiança em Deus que nos impulsiona a perseverar, a buscar Sua vontade e a viver uma vida de propósito. Quando temos fé, encontramos força, esperança e paz mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Lembre-se de que a fé é uma jornada contínua. Haverá altos e baixos, desafios e vitórias, mas com Deus ao seu lado, você nunca estará sozinho. Confie nele, busque-o de todo o coração e deixe que sua presença e poder transformem sua vida em todas as estações. Que a sua fé seja fortalecida e que você experimente a plenitude da vida em Deus.